Seu cachorro não te segue porque te ama. Essa frase incomoda, eu sei, mas é a verdade que quase nenhum tutor está preparado para ouvir. Aquele olhar fixo no corredor, aquela sombra peluda colada no seu calcanhar, aquele focinho empurrando a porta do banheiro nem 2 segundos depois de você fechar, nada disso é carinho puro. Não é carência, não é vício de comportamento, não é falta de educação. É algo muito mais antigo, muito mais profundo, escrito num lugar do cérebro dele que nem milhares de anos de convivência humana conseguiram apagar. A gente cresceu acreditando que o cão é o melhor amigo do homem por pura emoção, por ligação afetiva, por aquele clichê bonito que a gente repete sem pensar. Só que cães não funcionam pela lógica sentimental humana. Eles não pensam como a gente pensa, eles não sentem do jeito que a gente sente. Quando o seu segue cada passo seu pela casa, ele não está agindo por amor nem por tédio. Ele está executando um imperativo biológico antiquíssimo, um código de sobrevivência que vem dos ancestrais selvagens dele e que continua rodando dentro daquele corpinho domesticado, mesmo quando ele dorme numa cama macia e come ração premium. Hoje a gente vai arrancar a camada romantizada que a internet construiu em cima desse comportamento. Vamos olhar para a ciência de verdade, para a neurologia, para a evolução, para os estudos comportamentais que explicam o que realmente passa pela cabeça do seu cão quando ele se recusa a te perder de vista. Você vai descobrir 7 motivos reais, e alguns deles vão te incomodar porque mudam para sempre o jeito de enxergar aquele animal que dorme aos seus pés. Amigos, antes de continuar, se inscrevam no canal e deixem o like, isso ajuda demais a gente seguir trazendo essas verdades, porque o que vem agora é o ponto que mais confunde tutores no mundo inteiro e tem a ver com a porta que você acabou de fechar. E quando você entender que isso é só a superfície de uma rede de instintos muito maior, o próximo ponto vai te deixar sem chão, porque tem a ver com algo que ele percebe em você antes mesmo de você perceber em si mesmo. Seu cachorro sabe que você vai sair do sofá antes mesmo de você decidir levantar. Para, lê de novo, antes mesmo de você decidir. Isso parece coisa de filme, mas é ciência pura. Você está ali assistindo televisão, parado, sem dizer nada, sem fazer barulho nenhum, e de repente percebe pelo canto do olho que ele já está de pé, orelhas levantadas, olhando fixo para você. Você nem se mexeu ainda, nem pensou em se mexer conscientemente, mas alguma coisa em você mudou e ele captou. A maioria dos tutores acha que o cão é simplesmente um animal nervoso, fácil de assustar, que reage a qualquer farfalhar. A verdade é muito mais perturbadora do que isso. Cães são, sem nenhum exagero, os maiores leitores de microexpressões humanas que existem no planeta. Cada cômodo é uma página de informação. Ele mapeia seus hábitos com uma paciência absurda. Passos largos e rápidos rumo à cozinha numa hora específica significam refeição, e ele já se posiciona perto da tigela. Postura tensa em direção à porta da rua, com aquela mão indo na direção da chave, significa partida e o coraçãozinho dele acelera. Movimento devagar para o quarto depois de uma certa luz acender significa dormir, e ele já vai indo para a cama dele antes de você apagar a lâmpada. Tudo isso é cálculo, tudo isso é sobrevivência adaptada à vida moderna. Te seguir o tempo inteiro é o jeito que ele encontrou de transformar o caos imprevisível do mundo humano numa rotina compreensível, gerenciável, segura. Ele não está sendo grudento, ele está fugindo da sensação aterrorizante de não saber o que vem a seguir. Mas dentro dessa categoria de cães que seguem existe uma divisão silenciosa que poucos tutores conseguem enxergar. E o próximo ponto vai te mostrar que tem cão seguindo por análise fria, e tem cão seguindo por algo muito mais profundo, uma necessidade física tão intensa que o corpo dele literalmente depende disso para funcionar. Existe um cão que segue por medo e existe um cão que segue por algo que mantém o corpo dele literalmente vivo, e quase nenhum tutor sabe diferenciar os dois. Esse é o terceiro ponto e talvez o mais delicado de toda essa conversa, porque a confusão entre essas duas situações faz com que milhares de pessoas tratem o cachorro errado, do jeito errado na hora errada. Presta atenção, se o seu pet anda em círculos quando você muda de sala, se ele geme baixinho, se a respiração dele acelera, se ele não consegue se acomodar em lugar nenhum quando você some do campo de visão, isso não é amor exagerado. Isso é um sistema nervoso entrando em colapso. Isso tem nome. Ansiedade de separação é sofrimento real, é uma forma silenciosa de pânico que precisa ser olhada com seriedade. Mas,
Se o seu cão simplesmente entra atrás de você no escritório, dá uma volta no tapete, suspira fundo e desaba dormindo aos seus pés, sem pedir nada, sem se agitar, sem cobrar atenção, isso é uma coisa completamente diferente. Isso é corregulação. E essa palavra parece técnica, mas o significado dela é simples. Mamíferos, todos os mamíferos, ajustam o ritmo do coração, o ritmo da respiração, a quantidade de hormônios de estresse circulando no corpo através da proximidade física com uma figura confiável. Bebês humanos fazem isso com as mães e é por isso que choram quando são colocados sozinhos no berço. Cães fazem isso com você. O corpo dele literalmente funciona melhor quando está perto do seu, e o que acontece dentro dele no instante em que cruza a porta do cômodo onde você está vai te chocar. No segundo em que ele entra no seu raio de presença, sem que você perceba nada, o nível de cortisol no sangue dele começa a cair. O cortisol é o hormônio do estresse, o mesmo que sobe na gente em meio a uma discussão, em meio a uma reunião difícil, em meio a um susto. No corpinho do seu cão, esse hormônio fica subindo aos poucos quando você não está por perto, mesmo que ele pareça calmo por fora. E aí, no momento exato em que você reaparece, em que ele consegue se posicionar perto do seu pé, da sua perna, da poltrona em que você sentou, esse nível desaba, o coração desacelera, a respiração afunda, fica mais profunda, mais longa, os músculos relaxam, o cérebro dele recebe a mensagem de que o turno de vigilância acabou e ele pode finalmente descansar de verdade. Por isso, aquele suspiro alto que ele dá ao se deitar perto de você não é coincidência. É o corpo soltando uma tensão que estava acumulada. Ele não te seguiu até o seu quarto porque o quarto é interessante. Não te seguiu até a cozinha porque a cozinha tem cheiro de comida. Te seguiu porque a sua presença física é o interruptor que desliga o sistema de alarme interno dele. Você é a manta de segurança ambulante. Onde você vai, a calma vai junto. Onde você senta, ele sossega. Onde você dorme, ele dorme melhor. E é por isso que afastar um cão desse, dizer para ele ficar na salinha enquanto você trabalha, fechar a porta do escritório por horas, pode ser interpretado pelo organismo dele como uma sensação parecida com o desligamento de uma máquina importante. Não é manha, não é frescura, é biologia. Mas existe uma camada ainda mais ampla por trás de tudo isso, uma função silenciosa que ele cumpre sem ninguém ensinar e que faz dele praticamente um intérprete particular do mundo inteiro ao seu redor. E o próximo ponto vai mostrar exatamente como ele transforma o caos da sua casa em algo que ele consegue suportar. Imagina acordar todos os dias num lugar onde ninguém fala a sua língua, onde você não consegue ler nenhuma placa, onde acontecem barulhos altos e inexplicáveis o tempo todo do lado de fora da janela e onde pessoas estranhas aparecem na porta sem aviso nenhum. Essa é a rotina diária do seu cão. Não é uma metáfora bonita, é a realidade neurológica dele dentro da sua casa. Esse é o quarto ponto, e ele explica uma das coisas mais subestimadas no comportamento canino: o entregador batendo no portão, o carro dando partida lá embaixo, o elevador chegando no andar, vozes desconhecidas no corredor, uma criança gritando do lado de fora. Tudo isso para você é ruído de fundo, coisa que o cérebro humano filtra sem esforço. Para ele, cada um desses sons é um possível alerta, um possível perigo, uma possível mudança no ambiente. E como ele não tem como saber sozinho o que cada um desses sons significa, ele usa um sistema simples e brilhante para dar conta de tudo, um funil de informação. E no centro absoluto desse funil, no ponto para onde toda a atenção dele converge nos momentos de dúvida, está você. Quando um som inesperado estoura na sua casa, repara, ele não corre direto para a fonte do barulho, ele corre primeiro até onde você está. Olha para o seu rosto, olha para os seus ombros, mede a velocidade do seu passo, avalia se a sua mandíbula travou ou continuou solta. Em poucos segundos, ele lê tudo isso, e o que vem depois desse olhar é o que muda o jogo dentro do cérebro dele. Se você caminha até a janela com o corpo relaxado, sem pressa, sem tensão, sem mudar a respiração, o cérebro dele decreta uma decisão imediata. Líder calmo, ameaça zero, pode descansar, e ele simplesmente volta para a cama, esquece o som, deita o queixo no chão e fecha os olhos. Mas se você levanta de sopetão, pega o celular com pressa, anda rápido em direção à porta com a respiração curta, ele lê o oposto. Líder em alerta, algo está errado, e aí o corpo dele entra em estado de prontidão total. Por isso, o seu humor literalmente molda o dia inteiro do seu cão.
Você é o tradutor do mundo dele, você é o filtro, você é a régua que mede o que é perigo e o que é nada. Sem você, cada barulho do prédio vira uma possível ameaça. Com você, o universo inteiro fica mais simples, mais previsível, mais habitável. Ele não está te seguindo só por seguir, está seguindo a sua leitura da realidade. E é por isso que tutores ansiosos costumam criar cães ansiosos, porque o cão copia a régua do humano. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa função moderna de tradutor da vida cotidiana, existe um instinto muito mais antigo rodando por baixo de tudo isso. Um instinto que vem de antes das casas, de antes das ruas, de antes das coleiras, de antes de tudo. E é esse instinto que faz o quinto ponto ser um dos mais reveladores, porque a gente esquece todos os dias que aquele animalzinho fofo, dormindo na almofada, não é tão diferente assim do bisavô selvagem dele. E é aí que entra o ponto que vai te fazer parar para pensar. Quando você levanta do sofá, vai para o quarto e fecha a porta atrás de você, a sua lógica humana faz uma conta simples. Estou a 3 metros no cômodo do lado, volto em 5 minutos, ele não tem motivo para ficar agitado. Mas a lógica canina dentro dele não tem essa noção de cômodo, de parede temporária, de retorno garantido. Ela enxerga uma coisa só. O grupo se fragmentou, o contato visual foi quebrado, a matilha se desfez. E nesse instante, para muitos cães, dispara uma sensação primitiva que sussurra um aviso muito antigo no corpo deles: juntos a gente sobrevive, separados a gente corre risco. Por isso, para um número enorme de cães, ir atrás de você do sofá para a cozinha, da cozinha para a varanda, da varanda para o escritório, não é grude bobo, não é falta de educação, não é mania chata, é um instinto profundíssimo de manter a matilha consolidada, de não deixar o grupo se dispersar, de não permitir que o membro mais valioso suma do campo de visão. E aí entra um detalhe doloroso e bonito ao mesmo tempo. Para ele, o membro mais valioso da matilha inteira é você. Não é o outro cão da casa, não é o gato, não é o ursinho de pelúcia favorito. É você. É a sua voz, é o seu cheiro, é o seu jeito de respirar. Você é, dentro daquele cálculo ancestral, o número mais importante da equação inteira. O que significa que cada vez que você fecha uma porta, mesmo sem perceber, está acionando um alarme silencioso lá dentro dele que diz: atenção, o ponto de referência da minha sobrevivência acabou de desaparecer. E ele se levanta, atravessa o tapete, senta encostado na fresta, espera. Não porque é carente, porque o organismo dele simplesmente não foi feito para ficar tranquilo com o líder fora do alcance. Mas tem algo ainda mais impressionante do que tudo isso. Existe um sentido específico que ele usa para te encontrar mesmo quando você sai do campo de visão dele, um sentido tão poderoso, tão preciso, que faz com que ele saiba exatamente em qual cômodo você está mesmo de olhos fechados. E o próximo ponto vai mostrar como esse sentido transforma o ar da sua casa numa espécie de mapa invisível e porque ele literalmente nada dentro dele todos os dias. Seu cachorro enxerga a sua casa pelo nariz, não pelos olhos, e o que ele percebe ali no ar é coisa que a sua mente humana nem consegue imaginar. Sexto ponto, para entender isso, esquece um pouco a visão. A gente, humanos, vive num mundo construído pelos olhos. A gente reconhece pessoas pelo rosto, ambientes pela cor das paredes, objetos pelo formato. Para o seu cão, tudo isso é secundário. O instrumento principal de leitura da realidade dele é o focinho. E não é exagero romântico, é a anatomia. O bulbo olfativo do cérebro canino, que é a parte responsável por processar cheiros, é cerca de 40 vezes maior em proporção do que o nosso. 40. Pensa nisso. É como se a gente vivesse com um cantinho minúsculo dedicado ao olfato e ele vivesse com um continente inteiro. Cada cheiro que você nem registra, ele decodifica em camadas. Quando você anda pela sua casa, você não está apenas passando pelos cômodos, você está deixando um rastro invisível, um rastro que cobre o sofá quando você senta, que se acumula no travesseiro quando você dorme, que esmaece lentamente no corredor quando você se afasta e que está fresquíssimo, vibrante, intenso na coluna de ar imediatamente ao seu redor agora mesmo, enquanto você existe num cômodo. Para ele, isso não é detalhe, isso é o mapa do mundo dele. E o que ele faz com esse mapa o tempo todo é algo bonito demais para passar batido. Para ele, ir até o lugar onde a sua presença está mais concentrada é tão natural quanto uma pessoa caminhar de um quarto escuro em direção à janela aberta. Não tem dúvida, não tem hesitação, o corpo simplesmente vai.
A maior concentração do seu cheiro é onde está o conforto, é onde está a calma, é onde está a fonte daquele bem-estar químico que o cérebro dele aprendeu a associar com você desde filhote. Por isso ele se enrosca nas suas roupas no chão. Por isso ele dorme no canto exato da cama onde você passou a noite. Por isso ele segue o seu rastro pela casa quase sem precisar olhar. Ele está literalmente nadando dentro da sua presença o dia inteiro, e quando você se levanta e sai do cômodo, esse rastro mais forte se desloca junto com você, e o organismo dele percebe a mudança em segundos. A segurança caminhou, o conforto caminhou, o ponto de equilíbrio caminhou, então ele caminha junto. Sétimo ponto, e talvez o mais importante de todos para você prestar atenção a partir de hoje. Se o seu cão sempre te seguiu e de repente parou. Se ele nunca foi de grudar e do nada começou a colar em você feito sombra. Se o padrão de proximidade dele mudou de forma brusca, sem motivo aparente, não trata isso como bobagem. Cães são, antes de tudo, criaturas de padrão. Quando o padrão muda sozinho, alguma coisa por dentro também mudou. E ignorar esse sinal pode custar caro de um jeito que muito tutor só percebe quando já é tarde. Um cão que de repente se afasta pode estar escondendo dor, pode estar com algum incômodo físico que ele não sabe expressar de outra forma a não ser se isolando. Pode ser um problema de articulação que faz com que cada subida no sofá doa e ele prefira evitar o esforço. Pode ser desconforto digestivo, pode ser algo mais sério rodando por dentro silenciosamente. Já um cão que do nada começa a grudar mais do que de costume, que não consegue mais ficar no cômodo ao lado, que começa a chorar baixinho quando você se afasta, pode estar lidando com uma ansiedade nova, com uma perda de visão começando, com a chegada da idade, com um susto que aconteceu enquanto você não estava em casa. Em qualquer um desses casos, a mudança brusca de proximidade é informação preciosa. É uma carta que ele está te entregando do único jeito que ele sabe escrever. Não dispensa, investiga. Olha para ele com mais atenção, marca uma visita ao veterinário, conversa, observa, presta atenção nos detalhes do dia, porque essa é a moral de toda essa história e talvez a verdade mais difícil de engolir. Pode parecer cansativo tropeçar nele na cozinha, sentir o focinho empurrando a porta do banheiro, ouvir aquela respiração quentinha atrás do seu joelho enquanto você só queria fazer um café em paz. Mas quando a paciência começar a fugir, lembra do que está realmente acontecendo. Ele monta guarda quando te julga vulnerável. Ele te usa como tradutor para entender um mundo que não faz sentido para ele. Ele baixa o próprio coração ficando na sua sombra. Ele mantém a matilha consolidada porque o instinto dele decretou que você é o número mais valioso da equação inteira. Ser seguido por um cão não é peso, é o maior elogio biológico que existe. Significa que entre tudo o que existe no universo dele, entre cada cheiro, cada som, cada lugar confortável, o cérebro dele calculou que o ponto mais seguro do mundo é exatamente onde você está. Agora me responde nos comentários e responde com sinceridade. Se o seu cão sumisse amanhã, você suportaria a casa em silêncio sem aquela sombra peluda atrás de você? Pensa antes de responder. E se essa história mexeu com alguma coisa dentro de você, faz uma coisa simples antes de sair. Deixa o like, escreve nos comentários o que mais te marcou e se inscreve no canal para não perder o próximo, porque quanto mais você entender o seu cão, melhor a vida fica para os dois.